Olá, bem-vindos a bordo. Onde estamos, Thaís? Estamos de volta com o Hélio, nosso guru! Aqui no escritório da Latitude Charters. Isso, né? Em Santos. E viemos aqui mais ou menos uns 3 anos depois que a gente saiu para dar a nossa velejada pelo mundo. E aí a gente queria saber do Hélio, a primeira vez que você viu a gente, como foi? É engraçado, eu estava trabalhando em casa, no computador, fazendo inclusive, concluindo o guia, algumas coisas do guia, e a TV estava ligada assim do lado, né, com o noticiário, né? E aí, uma hora, o casal vai dar uma volta ao mundo, e me chamou a atenção, porque essa frase, né? Todo ano tem, né? Todo ano, mas sempre chama a largou atenção. tudo. Largou tudo na vida e vai viver num veleiro. E aí eu olhei e vi a reportagem de vocês, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas uma delas. E mostrava o Shogun, mostrava o Hugo, né, vocês dois, a Thaís arrumando o quartinho com as roupas dobradas e tal. E eu e minha mulher, ela olhou e falou assim, olha, não sabe nem arrumar o quarto, vai cair tudo. E eu pensei assim, pensei comigo, né, falei, pra onde esses dois estão pensando que vão com esse barco? Eu acho isso engraçado, né? Porque eu acho que não foi só você, né? Eu acho que essa impressão assim foi muito geral. Tanto que hoje a gente recebe vários comentários de pessoas que falam, cara, vocês estão indo, né? Porque a gente não tem plano de parar. Mas vocês estão indo muito mais do que a gente imaginava, porque ninguém dava nada pra gente. Sim, Muita gente falava que a gente não ia chegar em Ilhabela. Eu achava Paraty. Você postou mais, então. Eu postei um pouquinho mais, porque eu também estava lá, falei, na hora que eles chegarem aqui eu vou tentar dar um apoio, porque assim, eu quero deixar esse testemunho também, vocês de alguma forma, e é uma coisa que não é, que a prova é o que vocês, onde vocês chegarem, o que vocês têm de público, é que vocês de alguma forma transmitem uma coisa muito legal. E eu vi aqui essa mesma reportagem com outros casais, né? Mas com vocês eu lembro que falei, quando eu puder eu vou tentar ajudar esses dois aí a melhorar alguma coisa. Não sei de onde vem isso, mas... E foi o que aconteceu, né? Porque acabou sendo, né? A gente se cruzou em Ilhabela, mas o Hélio parou o barco do lado da gente, só ficou olhando a gente de longe, não falou nada, né? Não, tava cheio de TV lá. A única coisa que o Hélio falou foi que a gente precisava do guia dele, e daí a gente arrumou o guia. Nossa, é verdade, foi o primeiro merchan. Nossa, vocês precisam do meu guia e tudo Vocês não mais. podem ser meu guia, né? Falava, mas Não. vocês já estão dando palpite? Eu não sei se você lembra, mas teve um temporal numa noite lá na Ilha Sim, Belas, né? E eu acordei, claro, porque qualquer balança do barco um pouquinho maior eu acordo. E eu lembro que eu olhei e o de vocês estava assim, no maior silêncio, né? Ninguém acordou. E de manhã, não sei se eu lembro, você não acordou? Não sei se você lembra disso. Não lembro. Você não levantou para ver se estava tudo bem Mas com as é amarras? engraçado isso, né? O Beto antes, eu acho que ele dormia muito mais do que ele dorme hoje. Tinha menos responsabilidade. Eu acho que tinha menos conhecimento do que podia acontecer com a gente. Tipo, a gente dormia e A gente tá estava ótimo. numa marina, que a gente já estava acostumado a dormir na marina, né? Exatamente. Tanto que a partir de Ilhabela ali, que daí a gente começou a ficar na âncora. Na âncora. Porque até então, até o balanço do barco ali, Ilhabela, foi um lugar que a gente balançou um monte. A gente falou, será que o canal ali balança, né? Balança. A gente falou, nossa, será que o resto da nossa vida inteira vai ser balançando desse jeito? Aí, quando Acabou a mamata do Guarujá. Nossa, acabou uma mata. E a própria marina de Ilhabela também balança, porque Tudo tem um monte de balança. lancha. E aí acaba virando uma guerra de quem puxa mais o pier, vai de um lado, vai pro outro. A gente fala, nossa vida inteira vai ser assim, balançando. Mas toparam. E fomos em frente. Foram em frente. E aí você viu o vídeo lá, não sei o que, a gente velejando. O que você viu ali? Nas primeiras fotos e nos vídeos que você mostrava a vela completamente desregulada, né? Tanto escota como testa, era assim, como muita gente faz, sobe a vela e fala, pronto, já estou velejando, né? Não, a gente super achava que tava velejando. A gente saía da Marina de Santos, ia até Ilha Porchá. Pô, aquilo ali era uma travessia. A gente andava um bordo e voltava no outro. E achava que... Teve uma vez que eu demorei acho que umas 3 horas para chegar no Saco do Major. Sim. Que eu achei, nossa, fui dando bordo até lá. Já era parte de fora. Tá, né? Eu falei assim, nossa, agora estamos velejando, já podemos ir pra África. Mas eu acho que isso é legal também de mostrar, né? Porque, tipo, as Sim. pessoas incentiva as pessoas também que estão começando
Aqui não precisa, tipo, sempre, se Sim, Deus sim. quiser, sempre tem gente igual Nossa, você ajudando, né? Se eu for falar das primeiras velejadas que eu fiz e as besteiras que eu fiz nas primeiras velejadas, são muito parecidas. Com certeza, ninguém nasce sabendo. Não, de jeito nenhum. E assim, esse encantamento da primeira vez das coisas, isso é muito precioso. Talvez Isso vocês é. sintam hoje. É uma delícia. Não é? Outro casal iniciando e fazendo aquele caminho que vocês fizeram, a delícia que vocês sentem por ele, né? Não, a gente Por super eles, né? apoia todos que entram em contato Exato. com a gente, falando, tô começando, vocês incentivaram de alguma forma, não sei o que, pra nós isso dá uma energia. Assim, porque é gostoso, porque a nossa ideia, que é o que a gente fala, né? Sempre foi mostrar que não precisa passar por muito perrengue, que Não. você não precisa ser muito, né, um velejador de anos de experiência para incentivar o nosso mundo náutico, que graças a Deus eu acho que tá aumentando. O que você acha? Eu acho que tá com a energia nova, com fôlego novo. Tá vindo muita gente pra náutica trazida por essas coisas que estão acontecendo hoje. O que a gente recebe de informação, assim, do pessoal que é do meio faz muito tempo e fala com a gente, é que tá vindo um pessoal diferente. Sim. Que não é um pessoal radical, não é um Sim. pessoal de regata, Isso. é um pessoal até com poder aquisitivo bacana que começa a enxergar para a vela como uma casa de praia, Isso. como o lazer da família. E eu sou meio uma antena disso, né? Porque como acaba aparecendo com vocês, as pessoas entram em contato, pessoas que não têm absolutamente nenhuma ideia do que é o mar. Mas despertou de alguma forma nelas vontade de ter um barco, morar num barco e viver a bordo. É muito engraçado, porque a gente não tinha, né? A gente não tinha a mínima noção, a mínima. E aí até ontem, né, o Hélio perguntou, falou, você tá com saudades do barco? Eu falei, nossa, eu tô morrendo de saudades do barco. E é uma coisa que a gente nunca imaginou na vida, você sentir saudade. A gente nem tinha o sonho, né? Não é uma coisa que veio anos, a gente sonha em morar a bordo. Aconteceu há 4 anos atrás, em 3 anos a gente já tá, né? Já faz 3 anos que a gente tá morando a bordo. Já tem uma linha na esteira, se for soltar uma linha na esteira bem grande já, né? Mas e aí, Elinho, o que você acha da gente? Melhoramos? Estamos evoluindo? O que fizemos certo, o que fizemos errado. Não, assim, Beto, o que eu falo para as pessoas, eu tô no mar, às vezes eu faço uma conta de quanto tempo eu tô no mar e nunca consigo chegar nela mesmo. Mas são mais de 40 anos, né? E eu continuo aprendendo. Claro. Que bom, a gente tá no terceiro. Não, vocês vão continuar aprendendo com o mar o resto da vida. Uma vez eu encontrei um casal em Maraú, lá na Baía de Camamu, que estava saindo do barco. E aí eu perguntei, mas eu não entendi por que eles tinham um lindo veleiro, tinham comprado um terreno à margem do rio e estavam tirando as coisas do barco para montar uma casa porque eles não queriam mais morar no barco. E eu lembro bem disso, eu fiquei olhando para eles e disse, cara, mas por que eles chegaram num barco, moram no barco, moravam lá 10 anos e agora estão saindo? E eu fiquei com isso na cabeça naquela época, já faz bastante tempo já, se isso algum dia ia acontecer comigo. De, como vocês estão agora, sair um pouco do barco, vocês querem voltar para o barco. Nossa. Então deve ter, claro, e tem, né, mais tipo de pessoas, né? Algumas vão passar uma época e vão voltar para a terra. Eu não tenho nenhum plano de voltar para a terra. E não tem problema nenhum também. Não, Não tem, mas é só assim, você tem que fazer aquilo que você está com vontade. são escolhas. Né? Sim. Então um dia se você tiver vontade de sair do barco, sai. Mas eu tenho certeza que vocês hoje ainda não estão com isso, essa vontade de sair, né? E espero que demore. Tanto que é uma pergunta frequente, né? Como é que vocês vão fazer com, né, Pra o voltar. Domênico e tudo mais? A gente fala, vamos colocar ele dentro do barco, vamos ver a adaptação. Se for igual a gente, ele também não vai querer sair tão cedo. Nossa, e ele vai, o mundo dele vai ser aquele, né? Eu acho que ele até vai olhar assim e falar assim, mas como uma criança mora num apartamento, né? Que loucura, né? Que loucura! Imagina a visão que ele vai ter das pessoas que moram em terra, né? Nos carros, quando ele vê, né? Então a gente vê uma melhoria na família, assim, né? Desde o Beto, ó, só tá em terra, ó o tamanho que tá. 9 quilos a mais. 9? Então, a quase gente- 9 meses. Então, a gente vê uma melhoria, tipo, no Beto. Eu fiquei muito mais tranquila, porque eu era uma pessoa extremamente, também brigava Sim. um monte. O Google, então, acho que é o mais... Nossa, ele vê Mudou. praia. Nossa senhora, você olha pra ele no apartamento, ele tá assim, ó, revoltado. Depressivo. Mas e aí, Elinho, o que você acha Bom, que a gente tem pra avaliando melhorar? vocês, né? Água e vinho, né? Se for comparar essa época aí do início e hoje,
E vocês vão daqui a talvez 3 ou 4 anos reavaliar de novo e vão ver essa situação e esse filme e vão ver, nossa, e a gente já até pensava que sabia alguma coisa. Porque o mar é uma fonte inesgotável de aprendizagem, não vai acabar nunca. Nunca. Eu digo isso assim, de cima dos mais de 40 anos que eu vivo. Mas uma coisa que eu gosto é que ele sempre foi ensinando a gente por etapas. Sim. Né? A gente todo dia aprendeu uma coisinha nova. Sim. E tem uma outra coisa muito engraçada também. Não é engraçada, é curiosa. É que quando acontece algo diferente do que de tudo que já aconteceu, em algum lugar dentro da gente, a gente sabe como resolver. Aparece a solução. Isso é muito engraçado. Parece que até a coragem, né? Acho que a adrenalina e tudo mais. Bom, o Hélio estava com a gente em todos os momentos, né? Quando nos ruins também, né? Então, mas principalmente nos ruins, né? O pessoal até brinca assim, quando a gente fala alguma coisa, comentam lá, chama o Hélio. Chama o Hélio. Mas isso é legal, que você vê que na hora, por exemplo, o dia que eu fiquei presa em Aegina, lá aqui na Grécia, que o barco tava batendo na roupa, o Beto não tava. Ficamos a noite toda. Mas você vê que assim, o Hélio tava com a gente, o Hélio falou, tá aí, liga o motor, deixa engrenado pra frente, não sei o quê. Só que o meu instinto não queria isso. Então tem essa hora também que você também sabe o que é que você também, tipo, pra você se salvar, o que vai te deixar mais tranquila. Então eu acho que também nas horas do medo, parece que alguma coisa vem ali e dá uma ajudada também. Acontece. A gente parece que acha a solução, né? E é uma solução nossa. E, por exemplo, resolveu. Eu tinha a minha solução, que falava, engrena o motor e acelera pra frente, vai ficar longe do cais. Passa a noite inteira, tá aí. A noite inteira, não tem problema, não vai arrancar o cais. E você achou uma outra solução que também funcionou. Um monte de defeitos ali. Enlouqueceu eu e o Beto, né? O Beto quase morreu e eu já tava louco. Eu vou pegar um avião, vou lá e vou engrenar o motor. Vamos deixar essa menina de ser pau dura com o motor. Mas ela achou a saída dela, né? Ela pediu help, veio uma pessoa e puseram a âncora, enfim. Foi resolvido. Eu acho que cada um se vira com o que tem de conhecimento de vida. Sim. Eu acho que até mesmo o dia também que a gente ficou com medo dos 50 Nós no canal, que eu filmei, Guru, o que eu faço? Guru, o que eu faço? E assim, a responsabilidade minha foi, não, Beto, vai, porque vocês precisam pegar um vento. Como é que vocês vão viver a vida inteira? Quem tinha mandado a gente ir foi o Hélio, falou, não, vai, não volta. Vocês vão dar uma volta ao mundo com a previsão do tempo, velejando na calmaria de motor, né? Peraí, né? Vamos pegar uma pauladinha pra ver. Nossa, aí foi uma pauladona, né? Foi mais do que estava previsto. Foi. E o legal foi que depois que voltou pra 30... A previsão não presta. Depois que voltou pra 30, a gente falou, agora acalmou. Nossa, a gente nunca tinha pego 30 tanto assim, né, de cara. Eu digo que a gente vai subindo uns degraus assim no mar, né? A gente acha a primeira tempestade de 20 nós, depois a gente acha a primeira tempestade de 25 e a de 30, de 35 e as outras que ficaram para baixo é como se a gente já soubesse o que fazer, sabe mesmo, né? Não, essa sensação é boa, né? De ter subido. Da confiança. De não ter mais o medo de 10 nós, de 15 nós. Isso é gostoso, porque você vai confiando cada vez mais no barco. A gente também, eu e Beto, querendo ou não, a gente confia muito um no outro. Sim. Né? Porque ele é totalmente a responsabilidade, eu sou a aventura. E aí nisso você cada vez vai ficando mais gostoso, né? E o legal também, Beto, é que a gente começou a regular teu barco. Isso foi uma ferramenta fantástica também que a gente achou, né? Que foi o Zap, né? O WhatsApp. Que eu via a tua foto e via teu filme, e aí ao mesmo tempo eu tô no trânsito e o Beto manda uma foto e fala, puxa um pouquinho a driça. E aí o barco andava mais, às vezes até a gente soltava um pouco mais para diminuir a velocidade e falava, não, tá muito rápido. Não, o Beto ficava chocado, ele falava assim, Thaís, olha isso, o Hélio falou só para eu soltar alguns centímetros. Uma polegada, né? Uma polegada de meio o barco anda meio nó, mas é isso, em regata é isso, né? A gente tira de tudo do barco. E aí ele vai aprendendo a ajustar, né? Não, e isso é importante para nós ver, e para quem está acompanhando também, ver a importância de consultar as pessoas mais experientes. Não achar que sabe tudo. E com essas ferramentas novas, né? Tudo bem que tem muito vovô da vela meio que é chato, mas é porque o cara sabe, ele tá vendo que você tá fazendo errado, ele fala assim, se eu tivesse ali, fizesse só esse negocinho, tava melhor. Né? Às vezes o balanço, o conforto, a velocidade.
e o cara eu acho que fica chato, bravo, porque não fazem. E uma coisa, por exemplo, às vezes você está navegando no vento de aleta, por exemplo, vento e onda de aleta, né? E quando a vela está um pouco caçada a mais, cada cume de onda que a rajada aumenta, o barco dá uma adernada, alguns graus a mais, que isso causa um desconforto. E que você, às vezes, medo e desconforto. E que às vezes você solta um palmo de escota na mestra, e aí essa subida da polpa na rajada e no cume da onda é mais baixa. E o conforto melhora muito, com uma regulagem pequena.